Querido Deus Pai, somos gratos a Ti porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nós. Aqui estamos nesta noite para ser ministrado pela Tua palavra. Não só nós, mas aqueles que estão nos acompanhando, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um, que seja extensiva ao lar de cada um dos Teus servos, a Tua bênção nesta noite. E é o Teu servo que vai ministrar, Senhor, Tua palavra, continua dando a ele a sabedoria, o entendimento e a compreensão da palavra e a facilidade para nos transmitir. Pai bendito, assim prepara o nosso coração para receber Tua palavra nesta noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Jacó está com oportunidade. Ao Pai do Senhor, irmãos. Por favor, abram suas Bíblias e deixem elas abertas aí no livro do profeta Jonas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. A mensagem de hoje, ela tem como título Ira, um gigante a ser vencido. Então, nós temos aí as duas leituras que foram feitas em Provérbios, capítulo 22, do versículo 24 ao 25, em que o texto nos orienta a que nós nos afastemos daquelas pessoas que são furiosas, iracundas, né? E também o texto de Jonas, que é onde nós vamos trabalhar com mais detalhe. Então, eu queria iniciar fazendo uma definição, dando o significado da palavra ira, segundo o nosso dicionário Michaelis. Então, ele diz que a ira é um sentimento de raiva extrema ou cólera contra alguém ou contra algo. É fúria, é indignação. Na década de 60, final da década de 60, um professor que era médico, psiquiatra e psicólogo chamado Mirei Lopes, ele escreveu um livro chamado Os Quatro Gigantes da Alma. E ele apontava como os quatro gigantes o medo, né? Nós falamos sobre o medo na terça-feira. Ele falava sobre a ira, e a ira nós vamos falar hoje. E ele falava sobre o amor e o dever. Queria conceituar também, avançando no estudo de hoje, e conforme Gálatas, capítulo 5, verso 19 até o versículo 21, o apóstolo Paulo, ele coloca a ira como uma das obras da carne. Ele diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes e iras. Então, os irmãos podem perceber que a ira, ela está no mesmo nível do pecado de idolatria, do pecado de feitiçaria, aí iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então aqui já fica uma advertência muito séria, uma advertência bíblica muito pesada, que quem anda furioso, quem se ira facilmente, quem perde o controle pela ira, não herdarão o reino de Deus, né? Isso aqui é o texto que está dizendo. Aí nós vimos como na semana passada nós vimos que o medo, ele tem vários níveis, várias intensidades. A ira também tem. Ela apresenta as seguintes gradações, os seguintes níveis. O primeiro estágio da ira é a ironia e o sarcasmo. Então, cuidado, você que pratica muita ironia,
muito sarcasmo, e talvez você pense que isso seja até engraçado, mas isso aqui é um gigante da alma, isso aqui é o primeiro nível da obra da carne aqui, que Paulo classifica como ira. Então, dentro dessa obra da carne, chamado ira, o sarcasmo e a ironia são o primeiro degrau dessa escada. Então, ironia e sarcasmo é uma forma de ira. Depois vem o rancor. O rancor é aquela ira que a pessoa guarda no coração e guarda durante muito tempo. E vejam bem, irmãos, não é só os ímpios que cultivam essa obra. Muitas vezes ela está enraizada no coração de muitos que estão dentro da igreja. O rancor, ela fica internalizada. Depois do rancor, então nós estamos subindo a escada. Depois do rancor vem a raiva. Depois a cólera, que é a ira, excitada. E por último vem a fúria, que é a ira descontrolada. Quando a pessoa chega nesse grau de fúria, ela perdeu completamente o controle sobre si. Ela já deu, o cérebro dela já virou do avesso, Ela começa a fazer coisas, a desenvolver atos que depois ela nem se lembra mais e ela fica até chocada como é que ela agiu dessa forma, porque foi o descontrole total, o descontrole emocional. Mas vejam só, irmãos, ainda dentro desse assunto sobre a ira, apesar dela ser um pouco destrutiva, ela tem também o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, eu gostaria de falar aqui, é meio contraditório falar que a ira tem um lado positivo, mas ela tem. Vejam só, ela pode ser uma ira justa, E aí nós temos aqui, para dar uma fundamentação bíblica, nós temos aqui um evento que está registrado no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. É aquele episódio que o Senhor Jesus, ele chega no templo. E eu vou ler. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesa, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Bem, aqui o que a gente percebe é que ele fez um chicote, A gente só não sabe se ele entrou, pastor Mário, se ele usou o chicote na costa dos outros. O texto não diz isso, mas diz que ele fez um chicote. Mas diz que ele sentou o pé na mesa aqui e a mesa virou, e ele expulsou todos os animais e todas aquelas pessoas que estavam fazendo a casa de Deus de uma casa de negócio, de um mercado. Então, nós percebemos que isso era uma ira justa. Jesus, eu acho que o sangue foi lá em cima e ele agiu dessa forma. Em Mateus, no capítulo 15, do versículo 7 ao 9, tem um outro episódio, um outro confronto, e o evangelista Mateus diz o seguinte, ele coloca na boca de Jesus essas palavras: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, veja só, irmãos, para não criar uma confusão, Jesus, ele controlava a ira, ele tinha essas explosões de ira quando ele via aquelas pessoas que deveriam ser os guardas da porta para a salvação, eles ficavam ali no meio, desviando as pessoas para ir para a perdição. Então, ele se zangava com isso, mas ele tinha um domínio próprio,
Então, um outro lado, a ira pode ser justa e ela também pode ser uma indignação. A indignação é uma forma de ira. Aqueles que se indignam contra as injustiças, contra o erro, contra a maldade e contra o pecado. Olha a atitude de Paulo, uma indignação. Está registrado no livro de Atos, capítulo 17, verso 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então, enquanto Paulo estava esperando, que ele via que tinha ídolo para tudo que era gosto e para tudo que era gente, aquilo revoltou, né? Aquilo nasceu uma ira santa, vamos dizer assim. Então, esse é um lado positivo da ira. E a indignação, ela pode levar a pessoa a tomar atitudes benéficas para a sociedade. Aí nós vemos as causas sociais, aquelas pessoas que são ativistas para o bem. Tem aquele Sabin, não sei se vocês se lembram, o cientista que inventou a vacina contra a poliomielite. Ele inventou aquilo porque ele estava revoltado com tanta gente morrendo, criança sofrendo daquela doença. Então, ele se dedicou ao estudo daquela doença e criou uma vacina. Então, foi uma indignação positiva. Um outro lado positivo da ira pode ser um alarme contra um perigo de morte ou contra uma ineficiência. Se você tem um filho ou uma pessoa da sua família e o vê atravessando uma rua sem prestar atenção, você vai dar um grito colérico, com raiva, em benefício daquela pessoa viver, dela não ser atropelado por um carro. Mas você vai dar um grito, mas você vai dar um grito assim pesado e talvez pegue até na orelha dele. Então, né, aquela puxada santa, né? E também quando nós estamos diante de pessoas que são do nosso convívio, mas que estão demonstrando ineficiência em qualquer parte, tanto na vida profissional, quanto na vida acadêmica, quanto na vida eclesiástica. E aí, a pessoa que tem essa atitude de chamar a atenção, ela pode pesar muito a mão ou pode pesar muito a língua, né? Apesar de ser o alarme ser um perigo para salvar a pessoa da morte ou para tirá-la de um caminho de ineficiência e colocá-la no caminho correto, quem vai fazer isso tem que ter um autocontrole muito grande e tem que ter um tempero na língua, porque ao fazê-lo, mesmo com boa intenção, ele pode machucar a pessoa, né? Então, nós estamos vendo que a ira, mesmo sendo positiva, nós temos que andar com muito cuidado, porque do outro lado são pessoas que estão. E vamos ver o lado que mais caracteriza a ira, que é o lado negativo. Ela pode ser destrutiva. A ira pode matar. Ela pode ferir muitas pessoas. E aí nós temos 3 classificações. Ela pode ser uma ira explosiva. Você tem aquela energia, né, naquele momento de ira, e você solta aquela ira. Você soltou um míssil. Aquele míssil, ele pode destruir a pessoa lá para onde vai, porque ele pode ser tanto uma expressão verbal, quanto pode ser uma atitude física motivada pela ira. A pessoa pode agredir outra. Só que isso tem um retorno, porque quem está lá do outro lado não é pedra, não é uma parede, porque parede não revida. Então, o problema da explosão da ira é que quem está lá vai revidar também. E aí pode dar cabo à vida de um dos dois, né? E a ira também, ela pode ser destrutiva, porque tem pessoas que têm a capacidade de guardar um rancor, e aquilo vai se transformando ao longo do tempo, e aquela ira, ao invés de explodir, no sentido para fora, ela implode, há uma ruptura do prédio, né? Se eu fosse implodir esse prédio aqui, nós iremos colocar algumas bananas de dinamite, aí ele ruiria, ele rui de dentro para fora, né? Então, a implosão, para quem guarda a ira e não extravasa,
é que pessoas vão começar a ter AVC, vão começar a ter pressão alta, vai começar a aparecer um monte de doença, daqui a pouco a pessoa está morrendo e não sabe nem por quê, porque ela é um cofre de guardar energia negativa, de guardar raiva. E, irmãos, isso daí vai subindo, se torna um vulcão, uma hora ela estoura. Só que o contrário da outra, que é a explosão que vai para fora, essa vai para dentro. E aí que ocorrem os problemas. Mas o pior de tudo é aquela pessoa que tem problema de ira e ela tem uma negação quanto a isso. Ela diz, não, eu não sofro desse mal. Todo mundo pode sofrer desse mal, mas eu não sofro. É o doente que sabe que está doente, mas decide se alienar daquele quadro. Então, esse é um lado muito sério. Quando a gente sofre desse mal, padece desse mal, e não reconhecemos isso, e quando nós não reconhecemos, aí não existe possibilidade de tratamento, não? Ela pode ser o resultado de não conhecermos todos os fatos. Vejam só, irmãos, por que muitas vezes nós nos iramos? Porque dependendo da situação, do problema que está acontecendo, nós apenas olhamos pelo nosso lado. O pastor Elilde dizia que a verdade tem 3 lados, tem a verdade de um, tem a verdade do outro e tem a verdade de cima, que é quem está olhando tudo. Então, muitas vezes, nós vamos enfrentar uma situação e nós ficamos irados, porque nós não conhecemos todo o panorama, nós olhamos só pela nossa janela, mas existe a janela do outro, e existe a janela do todo. Então, antes de nós decidirmos nos irarmos, vamos procurar conhecer todos os lados. E o pior de tudo é que a ira, ela geralmente leva ao pecado, ela leva ao desejo de vingança. Um coração cheio de amargura, raiva e ira represadas levam ao desejo de se vingar contra o outro. Isso a Bíblia condena fortemente. E a gente pode ver isso, o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu para os Efésios e para os Romanos 2 textos contra isso, e ele diz assim, Efésios 4:31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Olha o que ele está dizendo que ira é maldade, que ira, portanto, é pecado. Romanos 12:9, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Você foi ofendido? Você está ressentido, está amargurado? Não procure vingança, coloque tudo aos pés do Senhor, que Ele é o nosso vingador. O Senhor é quem toma as nossas dores. Irmãos, nós não podemos tomar essas dores, porque certamente a nossa mão, ela não está calibrada. E aí a nossa atitude pode estar desequilibrada e nós vamos fazer um mal pior para aquela pessoa do que ela fez para nós. Há também um outro lado negativo da ira, que é o abuso verbal. Pastor, o que é isso? Devemos controlar as nossas palavras. Às vezes não conseguimos e sai da nossa boca vários impropérios, né? E aí tem uma cesta de leitura aqui, eu vou ler apenas 2, diz assim, quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio para a loucura. Então, se você e eu somos coléricos, se você e eu rapidamente temos acesso de raiva, nós estamos fazendo elogio para a loucura. Já pensou, pastor Mário? Dessa idade a gente está fazendo elogio para a loucura? Irmãos, o mundo está fazendo elogio para a loucura, mas o pior
é que na igreja do Senhor, nos nossos arraiais, existem muitos crentes que estão fazendo elogio para a loucura, porque são iracundos, são furiosos. Tiago 1,19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então nós temos que ouvir mais, temos duas orelhas, né, irmão Nelson? Temos que ouvir mais, temos que falar menos e temos que fazer o exercício de sermos mais vagarosos ainda para nos irarmos. Mas geralmente a nossa natureza carnal, ela nos incita a fazer o contrário. Ela primeiro nos estimula a nós nos irarmos e aí pecarmos. Aí no final, que a gente vai querer ouvir por que aquela situação aconteceu. É como se de repente eu desse um tiro no camarada e depois fosse saber por que ele veio até mim. Não, é o contrário. Primeiro eu tenho que ouvir, e tenho que ouvir muito, né? E depois agir. Então, depois de nós termos feito essas considerações aqui, essas classificações do que é ira, do que não é ira, né? E termos nos respaldados aqui nos textos bíblicos, nós vamos agora entrar na leitura de Jonas. Aí eu peço que os irmãos acompanhem a leitura que eu vou fazer aqui, a leitura que foi feita. Na minha Bíblia, o título é A Revolta de Jonas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. É essa a versão que tem com vocês? Versículo 1? Ressentido. Furioso aí? Olha aí, furioso, irado, ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. Como é que está na versão de vocês? Mas qual é a palavra que substitui a ira? Ressentimento? Ressentimento, aqui na minha ira, né? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Esse estudo ele podia ter vários títulos. A síndrome de Jonas, outros poderiam chamar de Jonice. Aliás, pastor Verlan, Jonice é um bom adjetivo para quem está com essas atitudes iracundas. Jonice, pastor Zânio, pode lançar lá na área sudeste, né? Então, irmãos, vejam só. Vamos observar, então, nessa leitura que nós fizemos de Jonas, mas é claro que aí estão todos os 4 capítulos, nós só pegamos essa parte, mas nós vamos aprender com o profeta Jonas por que ele estava irado, o que foi que aconteceu, que ele perdeu o controle, né? Então, baseado no que aconteceu com ele, será que acontece o mesmo com a gente? Por que nós perdemos o controle e nos iramos? Por que Jonas guardou tanta ira no coração dele? E por que nós guardamos tanta amargura e ira em nossos corações? Na maior parte do tempo, por que nós nos iramos? Então, observando o exemplo de Jonas, ele ficou irado porque fez o que não queria fazer, né? E aí a gente vê na história dele, no texto, primeira razão da sua ira é porque ele foi obrigado a fazer aquilo que ele não queria fazer. E vamos lá aqui ver o que a gente discorre sobre isso. Ele foi contra a missão de Deus desde o princípio. A missão que Deus lhe deu, ele já se opôs. Ele foi contrário, ele não queria fazer aquilo, ele resistiu. Irmãos, será que isso fala com a gente?
quando nós somos contrariados, nós ficamos irados porque nós estamos sendo obrigados a fazer uma coisa que nós não queríamos que fosse daquele jeito. Isso acontece no trabalho, isso acontece dentro de casa, na nossa família, isso acontece em todos os níveis hierárquicos. O texto diz que Jonas resistiu. Deus o mandara pregar salvação para um povo que ele odiava. Ele odiava os assírios. Ele pregou contra a sua vontade para aquele povo. Por que ele pregou contra a vontade? Porque ele sabia que Deus iria perdoar aquela nação se ela se arrependesse. Pois, como nós lemos, Deus é bondoso, misericordioso, extremamente amoroso. Ele pregou destruição quando Deus mandou pregar arrependimento. Olha a mensagem dele. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Deus não mandou ele pregar isso. Deus não disse que era para ele pregar isso. Ele estava pregando destruição. Ele disse, já que tu queres que eu vá, mas eu vou do meu jeito. Eu vou. Mas ele era birrento. Era jonice. Eu vou fazer, mas eu vou do meu jeito. Né? Irmãos, e aí vejam só. É interessante que ele prega a mensagem, ele faz toda aquela lambança espiritual, né? E no final ele fica ressentido, pastor Zanil, né? E a pergunta é, irmãos, será que hoje existem em nosso meio, será que nós não estamos fazendo isso? Deus nos manda fazer uma coisa e coloca até a vírgula de como nós temos que fazer, só que nós não queremos fazer daquele jeito, nós queremos fazer do nosso jeito. Pense só você aí, você que é supervisor de área, você que é dirigente de congregação, você que tem algum ministério, será que você está com jonice? Você está deixando a ira entrar no seu coração e você nem percebe? Então, ele pregou destruição. Deus mandou ele pregar uma outra coisa e ele pregou uma mensagem por conta própria. Deus não o honrou como profeta. O amor de Jonas, vejam bem, irmãos, Jonas não tinha amor por Deus e nem amor pelas pessoas. O amor dele era um amor próprio, era um amor interesseiro, era o seu reino primeiro e tinha que ser do seu jeito. Jonas fazia a obra de Deus com falta de amor, queria que fosse do jeito que ele achava que deveria ser. Ele ficou irado porque fez contra a sua vontade o que não queria fazer. Jonas era um profeta. Jonas, um profeta naquele tempo, era a boca de Deus. A missão do profeta naquele tempo era anunciar os decretos de Deus, as mensagens de Deus e denunciar o pecado. Não é diferente de nós hoje aqui. Todos nós somos líderes, todos nós temos alguma responsabilidade que o Senhor Deus nos deu, e aí não vamos entrar nos níveis de responsabilidades, mas nós temos que ouvir essa mensagem, ler o texto e não nos colocarmos no lugar de Deus. A ideia aqui é nós nos colocarmos no lugar de Jonas, para saber, Deus deu uma missão para Jonas, Deus deu uma missão para você e para mim. Será que nós estamos cumprindo essa missão do jeito que Deus disse que era para fazer? Então, o segundo motivo porque ele ficou irado porque estava no lugar que ele não queria estar. Então, primeiro, ele fez contra a vontade aquilo que ele não queria fazer. Depois, Deus mandou ele para um lugar que ele não queria ir. Pastor Sebastião, o senhor está no lugar que Deus mandou o senhor estar? Então, o senhor não é Jonas, né? Graças a Deus, né? Então, olha só, irmãos, Deus mandou Deus mandou o profeta Jonas para Nínive. Ele foi para Tarsis. Só para os irmãos
terem ideia do que é isso, numa comparação, imaginemos que nós estamos aqui em Manaus e nós quiséssemos ir para Roraima. Roraima, extremo norte. Passando de Roraima, vai para Venezuela. Aí Deus nos manda ir para Roraima. Aí a gente pega o barco, o navio ou o avião e vai para o Rio Grande do Sul, extremo sul. Foi isso que aconteceu com Jonas. Ele não quis ir para o lugar que Deus o mandara. E aí, o capítulo 66, o verso 19 do profeta Isaías, ele nos dá uma luz do que era Tarsis. Tarsis era uma cidade que ainda não tinha ouvido falar de Deus. Era uma cidade muito pior do que Nínive. Era para lá que Jonas quis ir. Jonas quis ir para um lugar que Deus não estivesse presente, porque a concepção daquele tempo era que Deus ele era limitado à geografia do país chamado Israel. Por isso que deu um nó na cabeça deles quando eles foram para o exílio, porque o templo não podia ir. E aí foi onde nasceu as sinagogas. Então, Jonas disse assim, eu vou para longe de Deus. E aí, o que acontece quando alguém recebe uma mensagem de Deus, uma orientação de Deus e resolve ir? Dá meia volta aí no sentido contrário. Quebra a cara. O que aconteceu? O texto diz que levantou-se um grande temporal, não é isso? Irmãos, quem está longe da presença de Deus, isso aqui é uma orientação para a vida diária. Fuja, se afaste, corra, se benza todinho, se benza. Fuja de quem está em desobediência a Deus. Porque Jonas estava em desobediência, foi para o navio, deu prejuízo. Ele deu prejuízo para aquelas pessoas. Você quer ter prejuízo na vida? Se acompanhe com quem está em desobediência com Deus. Aí você vai saber todos os calos do sapato quando apertar no seu pé. Não é? Então, o que foi que aconteceu com Jonas? Ele quase acaba com o navio. Muita gente ficou pobre ali, eu acho que nunca chegaram a se recuperar financeiramente, porque jogaram todas as suas economias no mar. Além dele causar prejuízo, o intento dele não foi realizado porque ele não conseguiu chegar onde ele queria. Ele não chegou em Tarsis. Se a gente pensa que vai fugir de Deus e quando Deus tem um propósito, a gente não vai chegar aonde nós queríamos, porque Deus ele vai, pela sua misericórdia, para mostrar que Ele é Deus e que nós não somos nada, Ele vai intervir com a sua mão poderosa. E aí Jonas foi vomitado na praia e acabou indo para onde ele não queria ir, mesmo debaixo d'água, na barriga de um peixe. Irmãos, aqui, ou você vai na boa, ou você vai da pior classe possível. Hã? Ou vai na boa, ou vai na boca do peixe. Mas você vai, porque Deus tem um propósito. Nem que você chegue sem a perna no céu, mas você vai, porque Deus tem um propósito. Mas o pastor Elilde, mais uma vez, irmãos, e me perdoe, usando aqui o que ele dizia, pessoal, não economize inteligência. Não é inteligente lutar contra aquilo que Deus está determinando para você. Aceite o projeto de Deus na sua vida e seja feliz. Seja um profeta de Deus onde você estiver. Mas qual era o problema de Jonas? Jonas, ele se achava autossuficiente. O que é isso? Eu me basto. Eu sou o cara. Nada acontece se não for por mim. Aí eu vou falar o que eu escrevi aqui, tá, irmãos? Para Jonas, ninguém sabia evangelizar melhor que ele. Só ele sabia como evangelizar, só ele sabia a quem evangelizar. Só ele sabia como pregar, só ele sabia como tocar, só ele sabia como reger, só ele sabia como administrar. O ego dele quase não cabia no corpo.
Ele tinha uma autoimagem muito orgulhosa e distorcida. Ele se achava o cara. Ele se achava a cereja do bolo. Que tolo Jonas foi. Com Deus ninguém brinca. Em outras palavras, ele se achava professor de Deus. Esse era o nível da arrogância de Jonas. Deus senta no banco e eu vou te ensinar. Irmãos, o Jonas daqui é o retrato de muitos de nós. É o nosso retrato. Nós precisamos aprender com o profeta. Mas o Todo-Poderoso o frustrou. O Todo-Poderoso arruinou o projeto de Jonas. Jonas era um chamado, Jonas era um escolhido, ele tinha uma missão, mas ele quis em algum momento fazer o que era da cabeça dele. E Deus foi lá e derrubou tudo. Irmãos, cuidado. Não fique debaixo da mão de Deus, porque ela pesa. Fique debaixo da mão de Deus para ter sombra, mas não queira confrontar a Deus, porque nós vamos nos arrebentar todinhos. Não queremos fazer, nós precisamos entender que nós somos servos e Deus é o Senhor. A terceira razão por que ele ficou irado porque aconteceu o que ele não queria. Então, a primeira razão, ele ficou irado porque ele fez o que não queria fazer. A segunda razão, ele ficou irado porque estava onde não queria estar. E a terceira razão, ele ficou irado porque aconteceu o que ele não queria. O que foi? A cidade se arrependeu. 120 mil pessoas. Eu nunca vi um pregador tão bem sucedido como o Jonas. Né? Eu nunca vi assim como Deus faz a coisa acontecer. Irmãos, você pode, quando Deus tem um propósito, você pode falar tudo errado, mas Ele vai distorcer tudinho assim, né? E vai fazer os propósitos dele se realizarem. Então, no caso de Jonas, no versículo 5 que nós lemos, ele foi para fora da cidade, sentou ali embaixo de um arbusto, e na cabeça dele, talvez ele pensasse assim: eu quero ver agora como Deus vai fazer e vai me honrar como profeta. Aquela praga lá no Egito da Saraiva, que caía a pedra gigante, acabou com tudo, com o gado, com as plantações, ou então vai descer fogo do céu e arrebentar tudo, como em Sodoma e Gomorra. Ele ficou esperando lá um churrasco de ninivita, né? Mas não aconteceu, ele foi frustrado, e aí ele pagou um mico muito grande, porque ele, como profeta, cheio de si, chegou lá na cidade. Eu acho, missionária Rosinha, que a Bíblia dele era maior do que a minha. Aí ele chegou lá andando e pregando condenação, duro, né? Só que Deus subverteu, Deus estava trabalhando no caráter de Jonas, e Deus salvou. Então, a pior coisa que pode existir para o homem de Deus, para aqueles homens que se dizem homens de Deus, é o descrédito. Jonas ficou desacreditado, porque a palavra que ele disse é: daqui a 40 dias essa cidade será destruída. O povo se arrependeu, Deus perdoou e ela não ficou destruída. Ele não deu nem a opção, a palavra dele só tinha uma direção: vai ser destruída. Ele não deu nem a opção, mas se vocês se arrependerem, não, a palavra dele era só numa linha. E Deus arrebentou com Jonas, ele ficou desacreditado. Já pensou um profeta que é a boca de Deus, agora Deus não está honrando? Irmãos, acredite, pode ser quem for, podemos ser quem formos, se nós fizermos aquilo que Deus não está mandando que nós façamos, nós vamos passar vergonha. A nossa palavra, ela não vai ter nenhuma validade. Mas vejam só, um outro homem de Deus, muitos séculos depois, uns 8 séculos na frente, aí vamos ver o que tinha no coração de um, o que tinha no coração do outro. Jonas não queria ir para Nínive, queria ir para Tarso. Paulo, no texto de Atos 16, 6 e 10,
ele é impedido 2 vezes pelo Espírito Santo. Ele vai na sua viagem missionária, ele quer entrar numa cidade, na Ásia, numa região, aí o Espírito Santo encosta ele, diz não. Aí de lá ele decide ir para a Bitínia, um outro lugar, o Espírito Santo vai lá e diz não. Mas qual foi a reação de Paulo? Paulo ficou light, tranquilo, nem se estressou. De noite, apareceu um cidadão para ele dizendo assim, vem para a Macedônia. Então ele entendeu que Deus tinha um outro propósito e ele foi para lá. E eu quero ler esse registro. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Então, vejam só, eles já foram impedidos a primeira vez, né? Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passa para a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, ele se preparou imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus os tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Agora, pasmem, imagine só, ele estava sendo impedido pelo Espírito Santo, mas depois ele entendeu que o próprio Espírito de Deus tinha um outro direcionamento para ele. Então, a atitude dele foi totalmente... Ele não fez o que ele queria fazer. Deus não permitiu que Paulo fizesse aquilo para o qual ele tinha ido fazer. Mas o coração de Paulo era tão convertido, tinha tanto azeite, tinha tanto óleo novo, tinha tanta coisa boa ali dentro, que ele ficou na dele. E o Espírito de Jesus deu uma visão para ele, e ele entendeu, e foi para o lugar muito feliz, e fazendo justamente aquilo que o Espírito Santo queria fazer. Então, irmãos, olha só essa lição para nós. Um profeta e um apóstolo. Um profeta reprovado e um apóstolo aprovado. Podia ser o contrário, aqui não é o título, mas é o que está no coração. Os 2 homens de Deus, tenho certeza que Jonas, antes desse episódio, o que ele falasse como profeta de Deus, Deus iria honrar, assim como Paulo. Os 2 tendo o mesmo espírito, mas você pode perceber que o Espírito de Deus, ele não vai interferir nas nossas decisões. Isso é muito sério. Não adianta eu aqui pular, como dizia o teu ex-sogro, o evangelista Jorge, do camarada sair falando em línguas na cumeira da igreja, né? Se não tem um coração obediente, não adianta. Não adianta. Paulo tinha tudo isso, saía na cumeira, plantando bananeira, mas ele obedecia à voz de Deus. Ele até diz assim, eu não fui desobediente à visão celestial. E eu quero ficar com essa palavra aqui. Nós estamos sendo obedientes à visão celestial, pastor Manuel? Será que nós estamos? Irmãos, título eclesiástico não garante nada a ninguém, não. O que garante é um coração obediente ao Senhor. Se nós formos obedientes ao Senhor, nós chegaremos no céu. Então, Jonas ficou irado porque aconteceu o que ele não queria que acontecesse, a salvação. E aí nós vamos entrar aqui no mais importante, como é que nós podemos abandonar a ira? Não seja dominado por ela. Efésios 4:26 diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso significa que você não deve permitir que a amargura tome conta todo o tempo e a raiva e te perturbe durante todo o dia. Tem gente que fica perturbado.
né? Que não consegue relaxar, não consegue perdoar. Isso causa as doenças chamadas psicossomáticas, doença da mente e doença do corpo. Tem muito nego sendo enterrado aí porque não consegue abrir a porta do lixo e soltar todas essas coisas ruins, né? Não acalente esse sentimento negativo. Não fique remoendo como um boi. Isso mata. Quem acalenta a raiva, a ira, a cólera, está mascando o veneno, né? Então, tome cuidado. Segundo, como você pode deixar a ira? Busque entender as razões dos outros, né? Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Seja rápido para entender o ponto de vista do seu irmão. Não se aproxime apenas no sentido físico. Isso está lá no nosso manual dos obreiros da Assembleia de Deus do Brasil. Mas demonstre interesse por ele e pelos seus sentimentos. Tenha um sentimento de misericórdia, queira ajudá-lo. Ouça-o primeiro com muita dedicação. Não procure somente ouvir os sons dos seus lábios, mas tente escutá-lo. Aqui, escutar é diferente de ouvir. Isso significa procurar conhecê-lo profundamente. Tente estar no lugar dele e ver como ele enxerga a situação. Ponha-se no lugar do seu irmão. Fale menos, se ire menos, escute mais e ame mais. Ame mais. Como deixar a ira? Reconheça que a ira é uma obra da carne. Esse reconhecimento é importante. Não podemos acalentar obras da carne. Elas militam contra o Espírito. Gálatas 5,17. Lembre-se, aquela pessoa que vive irado, abra bem seu ouvido agora, irmão. Aquela pessoa que vive irado é tão carnal quanto aquele que vive se prostituindo. Pastor, o senhor está com invencionista. Não, está no texto. Ele coloca na mesma sequência dos pecados que são as obras da carne. Esse está tão dominado pela carne, quem é irado, quanto o feiticeiro e quanto o idólatra. Reconheça que é obra da carne e que é incompatível com o caráter cristão. Irmãos, se você não é idólatra, não anda se prostituindo, não anda fazendo esse tipo de pecado, mas é alguém que se ira facilmente, guarda rancor, se você nunca ouviu essa palavra, abra o seu ouvido. Você está cometendo os mesmos pecados como se fosse um prostituto, um adúltero, um idólatra, um fornicador. Está no mesmo nível e a Bíblia diz que vai para o inferno, que não verão o reino de Deus. Está no texto, né? Que está dizendo é Paulo. Como deixar a ira? Cultive uma vida cristã sadia. Lá vai Paulo de novo. A primeira carta dele a Timóteo, capítulo 2, verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Não dá para levantar mãos santas com ira. Deus não vai ouvir. Devemos cultivar uma vida espiritual santa, devemos nos render ao Senhor. Isso significa deixá-lo ser dono da nossa vontade. Devemos crucificar o nosso eu e devemos cultivar uma vida de oração. As nossas mãos devem ser mãos santas, sem mácula, sem ira, sem porfia e cheias de amor. Que o Espírito Santo no Senhor, ele produza todas essas qualidades da nossa vida. Eu gostaria de chamar nosso pastor aqui do Templo Sede, o pastor Everlan, faça uma oração por nós, para que o Senhor nos livre desse gigante da nossa alma, que nós possamos levantar mãos santas todo dia, e que nós não tenhamos jonices, possamos fazer tudo aquilo que o Senhor mandar, mesmo estando, pastor Everlan, num local
que nós não queríamos estar, mas em obediência à palavra de Deus, sermos bênçãos lá. Fique de pé, meus irmãos, vamos fazer essa oração, pedir que o Senhor esteja nos trazendo a paz, tranquilidade ao nosso coração, nos ajudando a desenvolver domínio próprio, né? Desenvolver a mansidão, temperança, que combatendo a ira, que é uma das obras da carne, são os frutos do Espírito, que Paulo na continuação do texto diz, né? Mansidão, temperança, domínio próprio, e que o Senhor nos ajude a conservarmos isso, porque bem-aventurados são os mansos e os pacificadores, né? Que herdarão o reino dos céus. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Levante a sua mão. Pai bendito, amado, nós nesta noite queremos te pedir a tua graça, a tua misericórdia, a tua mansidão. Tu nos ensinaste e nos recomendaste que devemos tomar sobre nós o jugo que vem de ti, porque tu és manso e humilde e o teu fardo é leve. Nesta noite nós queremos te pedir que esta mesma mansidão, esta temperança, este domínio próprio, que são frutos produzidos pelo Espírito Santo do Senhor, nesta noite possam também ser produzidos em nós. Pai, nós não queremos apenas fazer a tua obra sem considerar o teu reino, porque há muitos fazem a tua obra e desconsideram o reino de Deus. Quantos naquele dia irão ouvir que fizeram a tua obra, mas não entrarão no teu reino, pregar em teu nome, falar em teu nome, curar em teu nome? Essa é a obra do Senhor, mas não entrarão no teu reino, porque não seguiram a orientação do Senhor com o coração, com a intenção correta, com o desejo de fazer a tua vontade e com o desejo de te obedecer. Senhor, nesta noite, ajuda-nos e desenvolva em nós, pela ação do teu Espírito Santo, que consola, que conhece e que prescruta o nosso interior, que assim nós possamos nesta noite sair daqui transformados por esta palavra, ensinados por esta palavra e aprender com o que não fazer, aquilo como o profeta Jonas fez, e tira de nós as jonices, tira de nós essa rebeldia, tira de nós o desejo de guiar-se por nós mesmos, pelos nossos próprios interesses, pelas nossas próprias convicções, e que nós possamos cair aos teus pés, submissos, totalmente quebrantados, totalmente humilhados, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa posição de completa e total dependência do Senhor, e que possamos aprender a fazer aquilo que o Senhor nos mandar, do jeito que o Senhor nos mandar, no lugar que o Senhor nos mandar, mas com o coração obediente, com o coração aceitando a tua voz e aceitando a tua ordem. Assim, abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. You are good. Let me hear you say, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. When people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh God, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you Glória a Deus, aleluia. Eita, glória!